Oi, gente! Começamos a nossa temporada de podcast de 2024, do Pode Ficar Imune. Quem segue aí tem nas redes sociais, no Instagram, Pode Ficar Imune. Também tem nos principais canais de podcast, então a gente pode ouvir quando está no trânsito, quando está em casa lavando louça, por exemplo, né? E assim, hoje eu chamei uma pessoa muito querida, né? Que trabalha aqui comigo também no Hospital Escola de Taubaté. E a gente vai falar sobre um tema chamado Síndrome do Intestino Irritável, tá? Tem a ver com imunidade? Então, vamos descobrir aqui com a doutora Vivian Mota Guimarães. Ela é gastroenterologista clínica, hepatologista, acho que é isso. Fez clínica médica aqui, né? Na Sim. Unital, também na Universidade de Taubaté. Depois fez gastro-hepato lá na Unifesp. E a gente queria falar rapidinho aqui um pouco sobre esse assunto que muito adulto tem, né, Vivian? A gente tem bastante paciente em comum que passa com a gente. Então, explica aí pra gente, se apresenta um pouquinho, se tiver alguma coisa para falar mais. Obrigada pelo convite, Carol. Um prazer estar aqui com você. Eu acho sempre muito bom a gente esclarecer, né, as dúvidas. Muita gente tem dúvida. No consultório é uma coisa, é um tema muito frequente e cada vez vejo mais, né? Principalmente mais jovens, né? Pessoas mais jovens e com queixas muito semelhantes a outras doenças. E aí, quando a gente vai investigar bem, diagnostica a síndrome do intestino irritável. Então, só para a gente contextualizar, né? O que é a síndrome do intestino irritável? Como toda síndrome, né? É um conjunto de sinais e sintomas, né? Não é uma doença onde o diagnóstico é feito por um exame e esse exame vai dar, né? Lá, positivo, né? Super fácil, Super fácil, né? Pelo contrário, né? É uma doença, uma condição que eu falo que como clínico faz, de investigação, né? A gente vai investigar vários sinais e sintomas. Os pacientes chegam com algumas queixas e, baseado nessas queixas, é que a gente vai ter os critérios para o diagnóstico, né? Então, para o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, a gente utiliza critérios, que a gente chama de critérios de Roma, né? Como toda doença dita funcional, né? Que depois a gente pode explicar o que é uma doença funcional, que não é orgânica, né? A gente utiliza de critérios, né? A gente não tem um exame que dá positivo, mas a gente tem vários sinais e sintomas que, somando, preenchem esses critérios. Ótimo. Então, para a síndrome do intestino irritável, a gente utiliza um Roma 4, que atualmente é o mais atualizado, né? Que é essa tabelinha que essa tabelinha que está aí, exatamente. 2016, né? Isso. E ele nos ajuda a confirmar mesmo, né? Isso não gera muita dúvida. Se o paciente preenche os critérios, ele vai ter síndrome do intestino irritável. Só um detalhe importante é que a gente precisa excluir outras causas, né? Então, em pacientes onde eu tenho sinais de alarme, ou seja, acima de 50 anos, se tem perda de peso, se tem sangramento, né? Tem algumas características na diarreia ou na constipação que chamam a atenção. Então, excluímos outras causas orgânicas, a gente pode ter o diagnóstico de intestino irritável. Então, olhando os critérios de Roma aqui, para intestino irritável, a gente vai ver que é obrigatório para ter esse diagnóstico dor abdominal. Tá? Então, só tem sim intestino irritável se a pessoa tiver dor abdominal. Às vezes o paciente conta ele tem diarreia, mas não tem dor. Não é intestino irritável. A gente tem outras doenças funcionais que também pode estar associada, né? Então, dor abdominal, ela tem que estar associada a pelo menos 2 dos seguintes sintomas, né? A dor, ela está relacionada à defecação, a mudança da frequência das fezes. Então, ou eu diminuo essa frequência, ou aumento a frequência, ou seja, ou eu tenho constipação, ou eu tenho diarreia. Né? E a mudança da forma, da aparência das fezes. Então, às vezes, o paciente fala que, olha, eu vou uma vez ao dia, mas é água. Né? A frequência é a mesma, mas muda a consistência. Então, se eu tenho dor associada a 2 desses critérios, eu já tenho critérios de intestino irritável. Na pediatria, Porém, né? deixa eu só completar rapidinho. Porque na pediatria eu acho que você talvez seja diferente. Lembrando que esses sintomas, ele tem que ter tempo. Né? Então, um quadro agudo, de pouco tempo, também não caracteriza o intestino irritável. A gente precisa ter tempo. Então, doença do intestino irritável é uma doença de tempo. Então, quanto tempo?
né? Então, o paciente ele vai ter que ter essa queixa pelo menos 3 meses consecutivos nos últimos 6 meses. Tá ótimo. E esses sintomas, eles têm que estar presentes pelo menos uma vez por semana. Então, tem esses detalhezinhos, mas que quando o paciente apresenta, não deixa dúvida, né, que esse paciente tem intestino irritável. É claro que, excluindo, né, aqui a tabelinha abaixo ali, outras situações onde a doença orgânica, né, tipo, que doença orgânica? Tipo uma doença inflamatória intestinal, tipo um câncer, né? Tá. Uma doença de Crohn. Então, descartando essas doenças, a gente fecha o intestino irritável. Tá. Então, muito legal. é bem Legal interessante. nada, Legal né? nada, Tipo, né? É interessante pra gente saber. Eu ia falar que na pediatria, a gente considera que o ritmo intestinal é 3 vezes por dia, até 3 vezes por dia é normal. No adulto é a mesma coisa? Então, aí eu falo que a gente considera Evacuar, anormal, né? anormal, existe uma definição para isso. Só que o que é anormal é o que é desconfortável, Tá. né? Então, quando a gente vai falar de diarreia, a gente fala aumento de 3 vezes mesmo ao dia, tá? Mas quando a gente vai falar de constipação, às vezes as pessoas associam que o evacuar normal é diário, né? Então, se você evacua a cada 48 horas, não é normal. Mas eu falo, veja, é confortável? Não sente nada. Não sente né? nada, Tem as fezes são dor. confortáveis, não sente dor, não gera desconforto, não gera dor abdominal, não gera distensão. Só é um trânsito mais lento. Tá. E isso não é patológico. Né? Então, a gente tem que ver o que é confortável para o paciente. Né? E cada um Tá. tem um ritmo intestinal. Né? Eu sei que não entra muito, mas só pra gente saber. Constipação no adulto. Quantos dias, tipo assim, que a gente considera constipação? Não, é outra aula, outra coisa. Mas, assim, então, só pra gente... quando qualquer evacuação mais ressecada e desconfortável, a gente fala que é constipação. E isso pode ser uma vez ao dia, isso pode ser a cada 4 dias, Tá. né? Então, vai depender do conforto evacuatório. Então, se uma pessoa fica sem evacuar mais que 3 dias, já é uma coisa diferente, não é o habitual. Porque o tempo de trânsito colônico, né? Quando a gente come o alimento e ele vai sair, geralmente, 48 horas, 72 horas. Tá. Você entendeu? E aí vai variar de paciente para paciente. Alguns demoram mais. Outros são mais Dependendo do que acelerados. comeu, né, Dependendo do que comeu, também. dependendo da medicação que utiliza para outras coisas. Né? Ótimo. Então, depende de quem a gente está falando. Então, a gente não pode generalizar. Né? Então, o que eu quero falar para os pacientes, para as pessoas que estão vendo, é que o que é confortável para você. Então, se um paciente evacua uma vez por semana, certamente não é confortável, né? E quando ele vai buscar tratamento, às vezes ele quer evacuar todo dia. Isso. E eu digo, acho que talvez isso não seja possível, porque talvez o seu ritmo seja mais lento. A gente vai ajudar com medicação, investigação, dieta, né? Atividade física. E 2 vezes, a cada 2 dias, talvez seja o ideal. Talvez você se torne confortável a cada 2 dias, né? Tá ótimo. Porque às vezes o paciente vai com uma expectativa que é difícil de atingir e aí fica sempre frustrado. Aí vai rodando de médico em médico, porque aquele não fez o que ele queria, né? Esperava. Então, acho que o mais importante é esclarecer, né? Explicar para o paciente o que ele tem. Tá. Falando do intestino irritável, a benignidade dessa condição. Isso. Então, é uma condição totalmente benigna. Porém, muito desconfortável, que gera muito absenteísmo, né? Muitas pessoas que têm intestino irritável deixam de ir ao trabalho quando estão em crise, têm limitações sociais, né? Não saem de casa porque não sabe se vai ter banheiro, e aí se ficar nervosa vai ter diarreia, e aí eu não sei se na casa, né, vai ter. Então, você tem uma perda de qualidade de vida. Tem que tomar banho depois, isso, né? Tudo isso, Então, né? tem Então, é várias uma condição benigna, queixas. absolutamente benigna, que não gera nenhuma outra comorbidade grave, porém, você tem muita perda de qualidade de vida, né? Então, quem tem isso sabe exatamente o que eu estou falando, né? Então, mas que vocês fiquem tranquilos que é uma condição benigna. Agora, tem que receber o diagnóstico correto. Tá. Né? Eu tô vendo aqui, né, que tem que ter maior de 50 anos, a pessoa tem que ter feito alguma triagem prévia de câncer de cólon, né, do intestino. Então, tem que fazer uma colonoscopia. Isso. Dentre os exames, Né? a colonoscopia. Tá. Mudança recente no hábito intestinal, então é uma coisa recente, que é o que você falou, 3 meses, tem que ter pelo menos 3 meses. Aqui em cima você falou dor relacionada à defecação. Então, assim, essa dor, ela tem que estar relacionada à defecação, quando tá evacuando. É uma dor, eu digo o seguinte... Ou antes de evacuar. Sabe quando a gente dá vontade de ir ao banheiro? Bom, é esse momento. Tá. Né? Então, você não tem dor o dia inteiro. Ah. Você vai ter dor,
Você pode até ter um desconforto todo dia, mas a dor mais intensa, ela vai ser naquele momento de estímulo evacuatório. E um detalhe interessante é que ela geralmente alivia com a evacuação. Então, o paciente fala que dói, aumenta a intensidade, ele vai ao banheiro e depois dá uma sensação de alívio imediato. Mas logo depois volta a dor. Entendi. O que pode queixar-se também é de sensação de evacuação incompleta. Ele vai ao banheiro, evacua, mas parece que ainda tem mais e não sai. Então, é uma sensação aumentada, né? Existe uma hipersensibilidade, que é o que acontece, né, com eles, né? Então, a gente não tem um exame que detecta, porque, na verdade, não tem nada alterado, né? A gente, não é que não tem, tem muita coisa, né? Mas a gente não tem ainda tecnologia, a medicina não avançou a esse ponto para saber o que está alterado exatamente. A gente sabe que é a alteração do distúrbio eixo intestino-cérebro, né? A gente sabe que é uma ligação de neurotransmissores. Então, existe uma desregulação na neuromodulação do intestino-cérebro, nesse eixo, né? Olha. Cada vez mais a gente sabe da ligação do intestino com o cérebro. Então, a gente sabe que são pessoas hipersensíveis. Então, existe uma hipersensibilidade visceral. Então, o que é isso? Contrações intestinais normais geram dor nesta pessoa. Mas é normal. Você sente uma dor que outra pessoa não sentiria. O mesmo movimento intestinal, mas não sentiria Exatamente. É uma hipersensibilidade. Então, a movimentação normal, aquilo que é fisiológico, bom, para essas pessoas que têm esse diagnóstico, existe uma hipersensibilidade. E aí, eles sentem dor e desconforto ao que é normal. Olha. Fisiologicamente normal. Entendi. Isso por quê? Porque a neurotransmissão, né? Porque o intestino manda para o cérebro manda uma resposta. E esse ir e vir dos estímulos é que está desregulado. Por isso que boa parte do tratamento, e a gente vai falar depois, né? Está ligada a essa modulação. Né? E a gente vai utilizar medicamentos que a gente chama de neuromoduladores. Que legal. Né? Que são, enfim, alguns medicamentos que a gente utiliza até para outras coisas. Né? A psiquiatria utiliza como antidepressivo, ansiolítico. A gente vai usar como gastroenterologistas. A gente utiliza para essa neuromodulação. E às vezes o paciente acha que você está achando Exato. que ele tá louco, Por isso né? que eu explico. Né? Por isso que é bom informar, né? Para eles saberem que não. Pode até ter essa condição associada, a gente vê essa associação, né, de ansiedade e depressão associados, mas o tratamento não é para isso. É para regular né, modular melhor essa resposta eixo intestino-cérebro. É bem interessante. Não, nenhum trabalho fala de genética. O que a gente sabe que tem a ver com microbiota intestinal. Então, como se é prematuro esse bebê, bom, aí você vai saber falar melhor do que eu, né? Se é um bebê prematuro, se fez o aleitamento materno. Então, você vai mudar a flora intestinal dessa criança ao longo da vida, né? E cada um tem a sua microbiota, né? A gente tem a nossa digital. Cada um tem a sua, né? Então, se você tem uma vida com alimentação totalmente desregrada, né, cheia de ultraprocessados, você vai ter uma microbiota mais doente. Então, você é mais propensa a ter doenças desse tipo. Tá bom. Beleza. E muito interessante aqui, já estou pensando várias, né? Porque eu falo em imunologia clínica e ensino os alunos, eu falo muito voltado para a minha área de alergia, mas quando a gente fala da imunidade, que o paciente nasce, ele passar pelo canal vaginal da mãe, também ele já tem contato com a microbiota, né? Da mãe, e daí já modifica isso também do bebê. Então, é um bebê que vai ter menos chances de ter alergias. E também tem a ver agora com o colo irritável. Interessante. Subclassificação, né? Você mostrou aqui esse quadrinho. Acho que é mais para o médico entender também, não é? Que nível que tá, a classificação. Não. É isso, na verdade, porque a síndrome do intestino irritável, ela tem tipos, né? E aí, dependendo do tipo do paciente, o tratamento é direcionado. Não é igual para todos. Eu falo que o tratamento do intestino irritável não é uma receita de bolo. Não vai ser o mesmo tratamento para todos. Cada um é um, né? Então, se a manifestação clínica do paciente for mais para a forma diarreica, lembra que eu falei que aumenta a frequência e a característica? Então, como é que a gente caracteriza isso como sendo diarreia? Se eu tenho mais de que 25% das vezes a minha evacuação amolecida, então eu tenho do tipo diarreia. Aí o tratamento vai ser de um tipo. Se for do tipo constipação, vai ser outra via de tratamento.
Porque como eu vou dar algo para constipado, o mesmo que eu dou pro diarreico, né? E tem do tipo misto, que é aquele paciente que fala o seguinte, doutor, é o seguinte, tem hora que eu tô com diarreia, tem hora que eu tô com constipação. É uma bagunça meu intestino. Então, esse paciente ainda é mais difícil, porque no momento que ele está constipado, é um tipo de tratamento, é um momento, e quando ele está com diarreia, é outro tipo de tratamento. Então, é mais complexo. Ele tem que entender isso, Ele né? tem que entender isso. Tá. E nenhum tipo? Não é aqui embaixo, tá? Nenhum tipo. Porque às vezes não tem sintoma ainda, ou o paciente não consegue definir, né? Ou ele não caracteriza essa porcentagem, sabe? Tá. Não entra nesse Tá. porcentos de Tá bom. mole Mas ou aí duro. a gente vai É mais ensinando, raro, né? É mais difícil. E a escala de Bristol? Então, o que é diarreia, né? Esse eu acho muito. Eu sempre mostro para os pacientes, Nossa, sabe por quê? Porque assim. importante. E não é uma coisa infrequente, não. Se você tem a sua evacuação amolecida a sua vida inteira, qual é o seu normal? É isso? Então, quando eu pergunto, como você faz cocô? Aham. É que eu pergunto, Ninguém nunca eu pergunto te desse ensinou, jeito, viu, né? gente? Como é que é seu cocô? É normal. É normal? O normal pra mim talvez não seja pra você. Isso E aí eu falo, dentro da escala, o que é o seu? Na maior parte das vezes, como é? Tá. Às vezes o paciente, esse aqui, ó, fica entre 6 e 7. E pra essa pessoa isso é normal. Não é. Ninguém ensinou né? ela, né? Ela nunca viu diferente, Exatamente, às vezes. né? Tá. Então, eu gosto de sempre mostro. Então, ele fala, na maior parte das vezes é 4, mas quando eu tô mais nervosa, mais ansiosa, quando eu tenho uma situação de estresse, vai lá para 6 e 7. Aí, essa situação de estresse passa, eu fico mais calma e aí volto para 4. Tá. Então, essa forma do paciente explicar facilita também, né, o E o diagnóstico. normal é o 4. Ficando 3. entre 3 e 4. Ótimo. Forma de salsicha. Forma mais de salsicha, contenda de banana, superfície. exato, As crianças adoram quando a gente fala isso, né? E os adultos os adolescentes têm vergonha, os adultos falam, que Não, e muitos não esquisito. olham. É... Não sei, porque eu não vejo. Falei, não, tem que olhar. Isso. Tem que olhar, faz parte, né? Você tem que olhar as suas fezes todos os dias para Igual entender. as fezes quando boia também, né? Que tem mais gordura. Então, Não é isso isso? daí, às vezes as pessoas acham que é patológico. Eu acho que varia Da muito do alimentação. dia, da alimentação. Então, não tem nada... Ou boia ou afunda, não é uma coisa Tá tão bom. importante. Legal. Bom saber. É. E sangue oculto nas fezes que eu vi ali no... Tem que descartar. Porque aí se você tem sangue oculto positivo, você tem algum tipo de sangramento, Tá. né? Não é que você tem, né? É um teste muito sensível, Aham. entende? Então, ele vai dar positivo em muitas situações. Então, requer investigação. Aí você vai investigar com exames mais, né, uma colonoscopia, vai investigar causas orgânicas, né? Causas Ótimo. de doença inflamatória, algo Tá. assim, tá bom? E daí, o diagnóstico é difícil, então a gente vai pela clínica, por essa história, pela né, classificação, e daí a gente vai pro tratamento. Isso. Né? Então, entra essa dieta de food maps. Não, Explica pra eu mim. vou explicar. Então, como eu Fala falei aí. lá atrás, eu não falei que é uma hipersensibilidade visceral? Aham. Então, a distensão gasosa, né, quando a gente tem uma alimentação rica em fermentáveis, né, alimentos fermentáveis, a gente tem mais gás na barriga, né, dentro do intestino, e distende. Né? Então, numa pessoa que não tem intestino irritável, como é que fica? Nossa, minha barriga está estufada, mas não dói. Desconfortável, mas assim, não gera dor, não gera limitação, né? Você faz suas coisas, né? Numa pessoa com intestino irritável, isso gera mais dor. Muito mais dor. Porque Tá. a movimentação do intestino é essa variação, essa movimentação gera dor. Então, quando você se alimenta de algo muito fermentável, e aí não é só quando você bebe refrigerante, bebe água com gás, água que já tem bastante gás, né? Você vai ter mais dor. Dor mesmo. O paciente ele fica limitado. Entendi. Então, se você tem uma dieta com baixa fermentação, você ajuda na sintomatologia. Você não vai resolver. Só deixar claro, gente, intestino irritável é uma doença crônica que não tem cura, mas que tem tratamento e é totalmente benigna. Então, você tem que aprender a conviver com ela. Né? Então, se você se alimenta de alguma coisa que te faz mal, que gera dor, já pontua aquilo ali para não comer. Né? Então, eu digo que o tratamento é muito difícil porque requer praticamente 90% a aderência do paciente. Né? Não só medicação, como alimentar. E as pessoas não querem, né? Muitas vezes eles querem um remédio milagroso para resolver o problema. E isso não tem, né, no intestino irritável. Então, além da parte medicamentosa, que existe uma gama de medicações que podem ajudar a melhorar a diarreia, a melhorar a constipação, a diminuir a intensidade da dor. Os neuromoduladores.
Mas a dieta é extremamente importante. É óbvio que eu não vou aqui detalhar dietas, não tenho essa formação nutricional. Mas só para entender... a gente precisa de nutricionista total, pra ajudar, não, né? não tem condição de fazer essa Fato. dieta sem orientação nutricional, não tem condição. É muito restritiva. Né? Então, muitos não conseguem fazer pela própria restrição. Por isso, uma orientação profissional para que faça direitinho. Então, é uma dieta que o FODMAPs é uma sigla, né? Então, é o F, O, o D, né? E cada coisa... Eu falo FoodMaps, não tá errado. é FOD, porque é fermentáveis, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos, polióis, é uma sigla em inglês. Então, todos esses que eu falei, dentro deles tem vários alimentos que pertencem a cada uma delas. E eles são fermentáveis. Né? Então, tirando cada grupo alimentar, você vê como é que o paciente se responde. E depois entendi. É óbvio que isso não é feito por muito tempo. Depois você vai reintroduzindo, vendo o que dá. Quanto tempo, que tolera. mais ou menos? Não sei, porque eu não faço esse tipo de terapia. Eu mando para nutricionista. Mas eu sei que é uma restrição, assim, de 2 a 3 meses. Não é uma restrição muito longa. Não é um passo a passo. Até porque não dá. É bem difícil de manter. É muito restritiva. E são alimentos, Carol, naturais. Não é nada ultraprocessado. Então, vamos lá. Se você for olhar feijão, é a base da nossa alimentação. Isso. Né? Banana, sucos de fruta. São alimentos que a gente deve usar. São alimentos que estão na nossa... São naturais. Então, por que eu vejo tanto isso hoje em dia? Eu vejo muita gente com sintomas, na maioria das vezes que eu tô vendo, né? Jovens, saudáveis, que vão na academia, que se cuidam, que querem emagrecer, que comem bem, vão à nutricionista. E uma alimentação rica em fibra. Fibra fermenta. Isso. Fibra distende. Olha. Tá? Então, é saudável, é maravilhoso, tem que usar, tem que comer. Porém, talvez você seja uma pessoa intolerante a algumas coisas. Vai distender mais, não vai digerir tão bem. A gente vai falar de intolerância isso. na próxima. Então vai falar 2, muito disso. Né? A gente vai falar direto disso aí, então. Não, tá. Então, as pessoas às vezes não entendem. Mas eu tô tão saudável. Antes eu só comia besteira, gordura. E eu não tinha isso. Agora que eu tô saudável, comendo fibra, verdura. Aí nunca comeu, né? Aí começa assim, aumenta consideravelmente a quantidade de fibras. Vai distender. Entendi. Vai distender. E se já for uma pessoa propensa ao diagnóstico de intestino irritável, vai piorar a dor. Você tá me respondendo várias questões aqui, tá? Eu tô aqui pensando sobre pacientes que estão passando que você comigo, tem que... Essa semana eu lembro de um adulto que passou e ele falou, doutora, eu não sei se é alergia, se é colo irritável, porque eu vejo muito isso, né, Vivian? A gente sempre tá falando disso. Às vezes é as duas coisas, tá? As duas coisas. E ele falou, nossa, eu entrei nessa dieta FOD, como é? É porque não é food, não é comida, né? Então, foda. Daí, nossa, eu tô morrendo com essa dieta e não tá resolvendo nada. Daí eu falei, calma, então agora a gente vai investigar a parte da alergia. Daí começa a investigação, né? Interessante. Então, ter uma coisa não invalida a outra. Você pode ter as duas coisas. E o que a gente vê é que existe sim a associação das duas coisas. Tá bom. Então, se você se você é intolerante, eu não tô falando nem de alergia, né? Se você é intolerante à lactose, você distende, fermenta, né? Fermenta, distende e dói. Isso. Então, você pode ter intestino irritável. Dói mais porque a pessoa com isso. Não dói porque tem intestino irritável. Porque quem não tem, não dói. Não dói. Só distende. Entendi. Então, você pode ter intestino irritável e intolerância à lactose. E aí, na hora que você tira a lactose, você melhora a sintomatologia intestino irritável. Ótimo. Entendeu? Ótimo. Você me respondeu várias... Probiótico usa? Probiótico, porque uma das causas também de sintomas de distensão de gases é a disbiose, né? Então, não é que eu invalidei o diagnóstico intestino irritável. Tenho intestino irritável, mas eu tenho também disbiose. E isso piora a minha sintomatologia. Então, sim, probiótico ajuda muito no tratamento. Então, você pode ter intestino irritável e doença celíaca, e intolerância à lactose, e alergia, né? Mas, Carol, você que lida com isso, você não percebe que pessoas que têm doenças intestinais, e aí orgânicas mesmo, e não orgânicas, mas principalmente as orgânicas, elas já têm devido a essa alteração do eixo intestino-cérebro, já tem um comportamento mais ansioso. Já tem mesmo. Você não nota? Por quê? Porque é ligado, tá certo? Então... A gente fala que o intestino é o segundo cérebro, exato. né? Então, tem que tá tudo funcionando. Exatamente. Então, doenças mentais geram doenças intestinais geram doenças mentais. Então, a gente tem estudos que mostram que, por exemplo, intolerância à frutose
Uhum. Muita coisa na pediatria. Uhum. Tem associação com autismo, Isso. né? Então, Isso. porque doenças intestinais alterando doenças mentais. Então, Mas a gente vai falar disso no próximo. No outro próximo. Porque senão fica muito extenso. É tá? verdade. Se deixar aqui, eu vou falando, que é um tema que eu adoro e eu vou embora. Eu acho que é isso. Falar um pouquinho para quem tem alguém na família. Essa é a ideia, Tá. né? As pessoas se identificarem em qualquer lugar do Brasil. Se você tá ouvindo, compartilha. Fala, olha, você não tem isso? Será que não é isso que você tem? Uhum. E daí, pensar. Vai atrás de um gastro, né? Isso. Eu gosto muito de falar assim para os meus pacientes, né? Porque a Vivian tá aqui, mas eu falo assim, ó. Existe o gastro clínico, existe o gastro adulto, cirurgião. Uhum. O gastro clínico, ele fez clínica médica, depois ele fez gastroenterologia, então ele estuda muito isso de absorção, né? É uma visão clínica, né? Visão A clínica. formação clínica é diferente da cirurgia, Isso. né? O cirurgião, ele fez cirurgia, então ele vai cuidar de doenças que vão ser tratadas com cirurgia, então uma hérnia, né? Outros problemas, assim. É claro que tem médicos que, como eles cuidam dessa parte, eles sabem muito. Só que eu pego muito paciente que, às vezes, ele tá passando com um cirurgião e parece que não anda aquele tratamento. Porque ele não investigou mais a fundo essas intolerâncias, sabe? Né? O intestino irritável, ou as alergias mesmo. Tem médicos maravilhosos, cirurgiões maravilhosos, que eles já encaminham pra gente, trabalham em conjunto. Mas toma cuidado com isso. Quando você for passar com o médico, veja se realmente ele tem conhecimento sobre esse assunto, né? Porque às vezes você precisa falar com um especialista que entenda melhor sobre isso. Acho que o recadinho é esse. Manda um recadinho sobre isso para os pacientes que estão ouvindo, as pessoas que estão ouvindo. Bom, gente, eu acho que o que eu queria que ficasse para vocês é que vocês prestassem atenção nos sintomas que vocês têm, valorizassem, né? O que eu percebo que são pessoas que têm diagnósticos tardios e sofrem por muitos anos. É claro que tem gente que recebe diagnóstico de intestino irritável e tem doenças muito mais sérias, né? Porque não foi investigado adequadamente, você deixa de ver o que realmente é importante. Isso. Então, o contrário também existe, né? Isso. As pessoas não saberem diagnosticar intestino irritável ou dizer que tudo é intestino irritável é, às vezes, uma doença inflamatória grave, né? Isso mesmo. Então, muita atenção, qualquer dúvida que vocês tenham, né? Acho que pode entrar aqui contato, né, Carol? A gente passa o contato, porque é muito importante que vocês não negligenciem, né? Identifiquem o sintoma logo inicialmente e busquem um especialista que seja capacitado, né? Para investigar e tratar. Tá bom? Segue a doutora Vivian, ela tem um Instagram, Isso. né? @DRA de doutora, né? Vivian com N, gastrohepato. Isso. Tá? E o meu também é doutora Ana Carolina, alergista. Então, a gente tá sempre falando lá, né? Faça achar. E tira dúvidas para ajudar. Às vezes tem gente de outro estado que nem vai passar em consulta comigo, pergunta, tira dúvida. A gente gosta de ajudar. É isso aí, o objetivo é esse. Né? Obrigada. Obrigada, viu, Carol. Foi ótimo. E a gente Obrigada. volta no próximo Voltamos. falando de intolerâncias. Tá, joia.